Alaikum, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo ele pretende então ser a parte 2 do último vídeo, do vídeo 7 da segunda série de pequenos vídeos que representa a segunda aula do mini curso de Cabalá voltado para judias de Caruaru. Isso porque o conteúdo do vídeo 7, que procurou demonstrar o nome das Sefirot dentro das escrituras sagradas, por eu ter feito ele muito curtinho, a informação parece que não ficou muito clara, muito detalhada. Então a gente vai repassar essas informações novamente, né, com alguns complementos para tentar deixar a coisa mais clara para quem desejar consultar posteriormente. Ok? Então vamos lá. A primeira menção das Sefirot na Torá se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 19. Segundo os cabalistas, isso é assim porque lá existe uma série de momentos em que a criação está acontecendo e a Torá diz com uma certa frequência, né? E Deus disse, ou em algumas traduções, e disse Deus, né? Muito bem. Então esse e Deus disse vai repetir-se por algumas vezes, sendo que a primeira vez em que esse dito é percebido pelos cabalistas, na verdade não está lá, e Deus disse, está assim, e criou Deus, né? Então esse é considerado como o primeiro, e Deus disse. E na sequência todos eles realmente dizem, e Deus disse. O último, e Deus disse, é o momento em que o Eterno abençoa a criação do homem, o seu aspecto masculino e feminino, os abençoa, né, para que eles cresçam e se multipliquem. Então essa não seria uma criação nova, como é o caso de Cada e Deus disse, onde Deus criou uma coisa nova. Ele é um acréscimo de bênção sobre a coisa já criada, que nesse caso seria o homem, no seu aspecto masculino e feminino. Todavia lá encontra-se e Deus disse, e os cabalistas consideram esse e Deus disse como sendo o 10º. Então, somando o e criou Deus, que aparece no versículo 1, contando, né? E Deus disse, somando com e Deus os abençoou e lhes disse, que é considerado o último, então você vai ter 10 vezes onde esse cabalisticamente interpretado e Deus disse aparece no texto bíblico. Então, dessa maneira, você tem a primeira menção das 10 Sefirot na Torá. Para os cabalistas, cada frase dessa, e Deus disse, representa a presença da energia de uma Sefirá, né? Cada, e Deus disse, é o equivalente a cada Sefirá. E a presença dessa Sefirá é o veículo, a ferramenta pelo qual a energia da criação está se manifestando, dando à luz a existência do mundo físico, do universo físico e assim por diante. Perfeito? Então vamos lá, só revisando isso aqui. A cada vez que no capítulo 1 do Gênesis aparece e Deus disse, equivale à energia, à presença da energia de uma Sefirá. Como essa expressão e Deus disse ocorre 10 vezes no capítulo 1 do versículo 1 ao 29, então, obviamente, você vai ter cada uma das Sefirot se fazendo presente no ato da criação. Perfeito? Essa é a opinião dos cabalistas aqui na Torá. Essa é a primeira menção, então, das Sefirot. Os nomes delas ainda não serão evidenciados, senão na passagem que eu vou falar agora para vocês, ok? Também foi dito nos vídeos anteriores que as Sefirot, no texto, né, na grafia do texto bíblico, elas são equivalentes às 10 vogais ou aos 10 sinais maçoréticos básicos que permitem a vocalização do texto hebreu. Uma vez que o texto hebreu ele não tem vogal, né? Ele é todo composto por consoantes. Os sábios então perceberam que no choque vocálico entre essas consoantes, um som vocálico naturalmente surge, né, se desencadeia, e a grafia desse som vocálico, ele equivale à presença de cada sefirá. Então, vamos lá. 10 sefirot,
10 vogais básicas e a gente então vai aprender um pouquinho sobre elas, né? Equiparando uma coisa com a outra. Vamos lá então. Os sinais massoréticos básicos são Patar, Cametes, Serei, Segol, Hirik, Serei-Yud, Rolem, Rolem-Vav, Shuruk e Kibbutz. Ok? Então são esses os 10 massoréticos básicos e essas são a forma gráfica que as Sefirot encontram representadas no texto sagrado, abaixo das letras, ao lado delas, acima. Perfeito? Ok, então. Os primeiros nomes das Sefirot que aparecem nas escrituras sagradas seriam os nomes das três primeiras, as três principais, né? Se encontra lá no Sefer Shemot, o livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 3. E as três principais Sefirot são Keter, Hormá e Biná. Nesse versículo de Êxodo 31, 3, o comentário que o Sefer Yetzirah, no seu capítulo 1, versículo 9, afirma é que lá no versículo da Torá, onde tem o Espírito de Deus, o Sefer Yetzirah entende como se referindo a Sefirá de Keter. Então, Hormá está citado no versículo por nome, Biná está citado no versículo por nome, mas Keter ela está aludida através da frase Espírito de Deus. Então aí nós temos a origem na Torá dos nomes das três primeiras Sefirot da árvore da vida. Perfeito? Na sequência, nós encontraremos mais dois trechos nas Escrituras Sagradas, onde também são citadas as duas principais Sefirot, né, que Keter então é deixado um pouquinho de lado, e uma Sefirá que de verdade não é uma Sefirá, é e não é Sefirá simultaneamente, eu estou me referindo à Sefirá de Da'at, ela é mencionada no texto, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor por que Da'at é e não é uma Sefirá. De qualquer forma, Horma e Biná, além do trecho que eu acabei de citar, os nomes dessas duas Sefirot aparecem em ainda mais dois trechos das Escrituras Sagradas. Se encontra lá em Provérbios 3,19, né? Onde diz o seguinte: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Sabedoria aqui é Horma e inteligência é Biná, ok? E também encontraremos lá em Provérbios 24, do 3 ao 4, quando diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, sabedoria aqui é Hormá, inteligência é Biná e conhecimento é Da'at. Ela é importante ser mencionada, apesar de não poder aparecer na árvore da vida, pelo fato de que, quando a energia sai de Keter, ela se estabelece em Hormá e plasma a primeira expressão universal de sabedoria. Porém, esse tipo de sabedoria não é uma sabedoria passível de ser compreendida. Para que a mente humana possa compreender o conteúdo dessa sabedoria, ela precisa transitar de Hormá até Biná. Porém, para que esse trânsito ocorra, uma sefirá temporária ela é ativada, chamada Da'at. Então, Da'at processa o conteúdo de Hormá, fragmenta ele em pedaços e agora, de forma fragmentada, ele pode ser transportado para Biná. E em Biná, agora sim, a sabedoria de Biná, quando ela atinge o cérebro humano, ela é passível de ser descrita, de ser catalogada, de ser sistematizada e assim sucessivamente. Perfeito? Logo que esse processo é concluído, Da'at sai de cena. Então, Da'at é a única Sefirá que não fica na árvore da vida, portanto, ela está presente porque é necessária e ausente porque não pode estar lá, né? O Sefer Yetzirah diz assim: são 10 Sefirot e não 9, 10 Sefirot e não 11, né? Então, se Da'at for mantida como uma Sefirá de fato, ela acaba desordenando ali a quantidade estabelecida, que deve ser de 10 Sefirot. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o porquê dessa
desse número, né? O 10, porque 10 e não 11, 10 e não 9. Mas aqui nós discutimos nós vimos que existem mais duas fontes onde os nomes das três principais sefirotes se encontram, em Êxodo, depois é repetido o nome das duas, com exceção de Queter, em duas passagens de Provérbios, e mencionado a presença de Daat em Provérbios 24. Muito bem. As 7 sefirotes restantes, né? A gente discute sobre 3 sefirotes, para 10 faltam 7. O nome das 7 sefirotes restantes se encontra lá em Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Os cabalistas, todavia, entendem o termo grandeza, que está lá no versículo, como se referindo a sefirá de Hesed. Então, grandeza no texto lá é Hesed, é a sefirá de Hesed. Enquanto que o termo tudo está se referindo a sefirá de Yesod. Né? O termo tudo está se referindo a sefirá de Yesod. Ok? Então, temos aqui as fontes nas escrituras sagradas, onde as sefirot elas se encontram. Muito bem, vamos seguindo. Vamos lá então, eu vou ler aqui o capítulo 29 de primeira Crônicas, no seu versículo 11, devagar, porque eu pretendo então complementar esta informação com legenda, né? Com imagem, vamos ver como é que fica isso aqui. E diz assim, ó, 1 Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Muito bem. E as observações cabalistas eu já as explicitei ainda há pouco, né? Se utilizarmos o método cabalista, a forma da tradição judaica mística de ler os textos das escrituras sagradas, nós poderemos também encontrar a relação dos nomes das sefirot dentro do texto que compõe a mais famosa oração do mundo, que é a Tefilat Ravino, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6:9, né? Vamos lá, eu vou devagarzinho, né? Eu vou devagarzinho aqui fazer a prece e a legenda vai complementando ali a informação, ok? Diz assim: Avinu Sheba Shamayim Itekadash Shimecha Tavo Malkutecha Yoseh Retzonecha Kemo Bashamayim Ken Baaretz Et Lechem Hukeinu Ten Lanu Hayom Uselah Lanu Et Rovoteinu Kashesalarno Gamanarno Lechaeveino Veal Tevien Lidei Nisayon Kiim Halatzenu Min Hara Kilecha Hamamelacha Vehag Vura Veratife Eret Leulemei Olamim. Amém. Então aqui também nós temos referências cabalistas sobre a presença das sefirot na composição da oração do Pai Nosso, Tefilat Ravino. Perfeito? Muito bem. Tendo então repassado as informações sobre a questão das sefirot, né, nós vamos então encerrar de vez essa segunda sequência de vídeo, né? Esse aqui seria então a parte B do último vídeo. E na próxima vez que nos encontrarmos, nós iremos discutir como a interação entre as sefirot, já aludido isso na série de vídeo anterior, né? Como a interação entre as sefirot acabou dando à luz as letras do alfabeto hebraico. Então, a sequência de vídeo, a próxima que vier, tem essa pretensão de discutir um pouquinho aí o nascimento das letras, como elas se relacionam na árvore da vida, né? E trazer algumas particularidades nesse sentido. Perfeito? Então, espero que as informações tenham sido úteis para todos. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Na medida do possível, eu vou tentando aclarar. Perfeito? Shalom, Lehitraot.